Olá, boa noite, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre empreendedorismo e criatividade. Sobre este assunto a gente conversa então com a Andréa Vasconcelos Jório, que é fisioterapeuta pélvica especialista em saúde da mulher. Boa Tudo noite. bem? Seja muito bem-vinda. E também com o Jal Reis, que é publicitário. Seja bem-vindo, Jal. Obrigado. Bom, a gente vai falar um pouquinho agora sobre empreendedorismo e criatividade. E eu gostaria de começar falando sobre um canal que vocês criaram, que é algo que tem sido, entre aspas, assustador, né? A gente tem alguns dados aqui. O canal Dea e Jal tem 130 mil inscritos no Face, 17 mil no Instagram, 8 mil no YouTube, 40 milhões de visualizações e 16 mil comentários por semana. Isso aí. Vocês têm muito trabalho, eu acho, né? Se tem. A internet foi a grande descoberta de vocês? Não foi a grande descoberta, mas a internet é algo que mudou o nosso dia a dia, né? Eu acho que a grande descoberta foi o conteúdo, foi a gente entender que aquilo que a gente fazia no dia a dia do nosso relacionamento poderia virar um conteúdo e a internet foi o meio. Então vamos falar exatamente um pouquinho sobre isso. Como é que vocês imaginaram um dia fazer um canal sobre relacionamento conjugal? É isso que é o canal aborda? É isso, é relacionamento, vida real, né? A gente fala muito sobre vida real. Agora a gente está lançando um livro chamado Até que a Depressão Nos Separe. Então a ideia nasceu do seguinte, nasceu como um hobby, né? E eu acho que a maioria dos empresários começam como hobby hoje na internet e depois viram um negócio. André passou por um período de depressão e a gente não saía muito de casa. A gente falou, vamos fazer uns vídeos para falar de relacionamento, da vida dura do casamento, de como é difícil o casamento, de depressão. E a gente jogava no nosso perfil. E aí, todo lugar que eu ia, todos os clientes que eu visitava, falavam, cara, teus vídeos estão legais. Eu falei, pô, mas você não curte, você não comenta. E eu comecei a perceber que a galera estava curtindo isso no meu perfil, né? E aí, depois de um longo tempo, depois de uns 6, 7 meses depois, eu tinha uma página que eu entrevistava pessoas famosas, entrevistei o Marcelo Falcão do Rapa, o Dilcinho. E aí quando eu peguei um vídeo do 10 Jal, do meu perfil e joguei nesse canal, foi assustador, bombou. Aí eu falei, cara, esse conteúdo que foi o que a Andréa falou, ele tem mais relevância do que uma entrevista com um famoso. Porque ele triplicou a audiência de entrevistar um cara famoso. Aí eu falei, pô, tá aí o conteúdo, vamos começar a focar. E aí eu comecei a pensar em quê? Constância. Como eu já trabalho com mídias sociais há muitos anos, né, com o Viver em Santos, com o Viver Empreender, eu falei, vamos ser constante, vamos fazer um vídeo todo domingo novo sobre ciúmes, traição, estria, celulite, e toda quinta vamos fazer uma live. Mas só coisa ruim não, né? Coisa Não, boa vocês tem também coisa falam. boa também, tem Tem. como tocar numa mulher, Tem, né, como mulher fazer boa de carinho, cama, mulher boa de tem. cama, e por aí vai. É um assunto que não tem fim, cara. Relacionamento é impressionante. A gente tem uma lista lá que a gente fala, pô, a gente não imaginava que tivesse tanto assunto. Porque a gente sempre conversou muito em casa, então das nossas conversas vamos dividir com outras pessoas? Vamos. E você falou dos assuntos ruins, né? Eles são os mais legais. Por quê? Porque a gente fala das coisas ruins que ninguém quer falar, que ninguém tem Toca coragem de falar. naquela ferida, não naquele fala tabu. com a amiga, não fala com o ginecologista. E aí quando a gente vai lá e fala, nossa, acontece isso com a gente. Aí todo mundo, tá vendo? Acontece comigo também. Aí o pessoal sente aquele alívio, sabe? De que não sou a única pessoa no mundo. E aí eles vão vendo que acontece em vários relacionamentos. Isso é muito Mas legal. a ideia é vocês colocarem o ponto de vista de cada um de vocês ou, de repente, o seu ponto de vista em relação a ele? As duas coisas. É o que eu penso, o que ele pensa e o acordo que a gente chega. É um E às bate-papo, vezes a gente não né? concorda. E a gente fala, a gente não concorda. A gente discuta a relação, às vezes, em alguns vídeos. Porque é um bate-papo. É como se a gente estivesse trocando ideia, como se fosse uma entrevista. A gente está batendo papo. Que nem a gente está fazendo aqui. Falando de qualquer problema que a gente tem na nossa vida. A gente não usa a vida de ninguém como um parâmetro, assim, nesse sentido, né, do dia a dia. São as dores que a gente tem, são as alegrias que a gente tem, que a gente divide. Vocês Então, lembram qual foi o primeiro vídeo? O primeiro vídeo a gente estava no praia. Guarujá, né? Isso. Na praia. E a gente estava falando de quê mesmo? A gente estava falando de como que o sexo muda no decorrer da relação. Por que vai esfriando, se a paixão acaba. E a gente foi conversando um pouco sobre isso. O beijo diminui. O beijo diminui. E aí o Jal, eu fazia algumas palestras na área de sexualidade, na parte de disfunção sexual. E o Jal sempre me acompanhava, ele assistia as palestras, ele me ajudava a produzir os conteúdos. Então a gente já conversava muito sobre esse assunto. E daí a gente foi falando da nossa vida. Pô, mas na gente isso aconteceu, mudou? Quanto tempo a paixão durou?
o que a gente fez e tal, né? E aí a gente foi encaixando o que a gente já conhecia, as experiências que a gente tinha com o que acontecia na vida real. E essa é a vida de vocês, né? E o Isso aí. 10 JAU, ele é muito nível Brasil, né? Até fora, a galera de Portugal acompanha a gente, não é tanto Santos, é Brasil. A gente está com fã-clube na França. Todo dia de quinta-feira de live, tem brasileiros que levam franceses para traduzir a live. É um E a gente barato. fica por 1 hora conversando para mais de 120 mil pessoas. Como é que vocês escolhem os assuntos da semana? Uma Cara, briga que deu às na hora, vamos vezes, falar disso? Alguma coisa que aconteceu na semana, alguma notícia que a gente viu, e a gente pega o que Mensagem aconteceu das com a pessoas, gente. fala sobre isso no inbox. Esses são Algumas são as coisas que a paradas. gente se identifica, ou que a gente viu que as pessoas estão sofrendo muito por conta daquilo. Aí a gente resolve falar. Isso aí. Essa semana a gente vai falar sobre o quê? Amanhã? Amanhã a gente vai falar sobre se vale tudo para salvar uma relação. Então vai ter que assistir para saber, né? A gente está falando sobre o canal de vocês que estourou em todas as redes, Instagram, Facebook, 10 JAU, que fala sobre relacionamento. O tema relacionamento é um tema espinhoso, difícil de lidar? Vixe, sai naturalmente, mas traz muita conversa, incomoda algumas pessoas. Até a gente tem algumas dificuldades em alguns assuntos, né? A gente começa a discutir alguns assuntos e a gente fala, poxa, eu não imaginava que você pensava desse jeito, eu não sabia. A gente vai se redescobrindo e a nossa intimidade, a nossa afinidade, ela vai aumentando ao longo dessas discussões, né, para fazer os vídeos. Mas isso na internet vocês descobrem enquanto estão gravando ou no Sim, treinamento? muitas vezes. Não antes, tem os bastidores? treinamento. Não tem treinamento. Não tem bastidores, não tem treinamento. É tipo, vamos conversar? Vamos. Liga a câmera, a gente está no cafezinho, a gente foi tomar um suco, um açaí, e a gente começa a conversar, de vez em quando a coisa esquenta. Pô, mas é isso mesmo? Eu não sabia que era assim. Vocês E abrem vai. tudo na internet? Tem algum assunto que vocês falam, não, isso aqui a gente não vai falar? Tem. A gente segura um pouco as questões de família. Filhos, a gente fala um pouco. A gente conta como foi juntar as duas famílias, né? Um filho de cada um. Teve alguma postagem que vocês fizeram que vocês se arrependeram? Não, ainda não. Aqui não, aqui acho que sim, ó. Teve. Eu só não sei se eu posso falar. Manda. A gente fez um vídeo, assim, não foi um desses grandes vídeos que a gente faz. A gente fez um vídeo curtinho que a gente acabou jogando no YouTube, que era Tamanho Documento. E o vídeo ficou muito legal, muito divertido. Só que a gente percebeu que algumas pessoas ficaram desconfortáveis, preocupadas, e não era esse o intuito. E a gente recebeu centenas de comentários de homens muito preocupados Querendo com isso. ajuda. A gente acabou excluindo, porque o nosso objetivo é ajudar as pessoas, não é trazer confusão para as pessoas. E esse vídeo trouxe um pouco de confusão para a cabeça de alguns homens. É um anseio para alguns homens. E aí eu não queria excluir o vídeo, né? Mas aí ela que pegou fundo no assunto e aí a gente, para respeitar, né, a opinião dela, a gente acabou tirando o vídeo do ar. Mas assim, não era nada grave, Não, mas era um vídeo até muito legal. muito divertido. por Mas sinal. a menor possibilidade de gerar um desconforto que não seja para mudança, não vale a pena pra gente. Então, Porque a ideia é ajudar nos relacionamentos, é Sim. isso. A gente tem um vídeo aqui, eu gostaria de chamar, explicando um pouquinho como é que é o trabalho deles e como que deve ser um relacionamento saudável. Vamos ver? Eu até lembrar do vídeo que a gente viu essa semana. O garoto que foi levar flores pra menina na escola. O cara chegou na porta da escola, da sala de aula, e um monte de garotas em volta, com um buquê de flores e um chocolate. A menina, por algum motivo, não estava muito bem com ele aprontou alguma coisa e a menina não aceitou as flores. E aí o que aconteceu? Aí ele ficou revoltadíssimo, tacou o negócio no chão, chutou o buquê em cima dela. Aí a gente ficou pensando, né, pô, se no namoro tá fazendo isso, o que você espera quando a relação ficar mais séria lá na frente? Isso foi um livramento pra garota, né? Quando o cara no namoro não consegue ter esse equilíbrio, né, ter esse Domínio próprio domínio mesmo. próprio, eu fico imaginando quando começar a ter as crises lá de relacionamento Não é? que todo mundo tem, né? Vacilona, cara. Acho que ele ficou chateado, deve ter recebido um não, talvez, né? Ela Pô. falou não e ele... não gostou muito, ele não chegou- reagiu muito Tava bem. muito apaixonado, muito amoroso, chocolate, flores, queria conquistar ou reconquistar. Mas aí quando tomou o não, ele não teve o domínio próprio, né? A gente fala muito sobre isso. Sim. Sobre domínio próprio, sobre respeitar o espaço do outro, o limite do outro. E se uma relação começa, né, dessa maneira aí, que são adolescentes, né? E começa desse jeito, é melhor que nem comece, né? Porque vai trazer uma família toda
toda complicada. A e gente toda fala, difícil. né, que tem frustração no relacionamento. Você tem que saber lidar. Eu acho que o grande sucesso da relação tem diferença e você sabe lidar com elas. Fiquei frustrada, e aí? Vou xingar, vou brigar, vou sair de casa? Não, poxa, calma. As coisas se resolvem. Só que nem tudo se resolve, né? E algumas pessoas não gostam muito de ouvir isso. Tem relacionamentos que a gente fala, olha, as pessoas querem saber como que fazem para mudar o parceiro, né? Elas não estão tão preocupadas assim, como que eu posso melhorar? Elas estão preocupadas assim, como que eu posso melhorar meu marido? Como eu posso mudar, né? Às vezes não é nem melhorar, eu quero mudar ele. Isso. Nasce de novo. E o Jal faz isso muito bem, de falar com os homens. Eu acho que faltava muito isso. Você via muito programa, muita coisa voltada para relacionamento da parte da mulher, mas você não via um homem falando para homem sobre relacionamento. E eu acho que isso fez toda a diferença. O último vídeo eu falei sobre carência, que o homem também tem carência. O homem também chora. E muitos homens hoje se amarram, se seguram, porque não tem a confiança de desabafar com a parceira, de chorar. Mas homens têm suas dores também, suas dificuldades. E algumas mulheres jogam sujo, né? Não respeitam as dores dos homens, né? Simula algumas coisas que não tem. Então a gente está falando muito para homens também. E tem dado muito certo o que a gente está fazendo. Vocês viraram conselheiros matrimoniais, é isso? Cara, a gente tenta não ser conselheiro, porque aconselhar é um negócio muito sério. Então, assim, a gente fala do que acontece, de bom e ruim. Nas nossas vidas, Quando né? serve para as pessoas, poxa, legal. Aí as pessoas perguntam, mas como é que vocês resolveram isso? Poxa, mas o que você falou para ele que ele não ficou tão chateado? Então, a gente não aconselha, a gente fala do que acontece com a gente. E o conselho é, poxa, calma, esfria a cabeça, reflete sobre a sua relação. Porque a gente percebe que falta muito isso, né? As pessoas não refletem sobre o relacionamento que elas têm. Exatamente. E hoje a gente tem um grupo de psicólogos e médicos que nos ajuda, que todas as dúvidas e situações mais graves, a gente passa para eles, né? O psicólogo, uma sexóloga e um urologista que de alguma forma são amigos e parceiros nossos, para dar conta de tudo que a gente vem fazendo. Agora, para fazer o que vocês fazem, que é expor a vida real, né, publicamente para todo mundo, eu acho que requer um pouco de coragem. Tem um lado bom, mas também deve ter o lado ruim. Existe lado ruim quando a gente coloca a nossa vida pública, escancarada para qualquer um, como vocês têm feito através do canal? Olha, até hoje não achei ainda não o lado ruim. Tem Foi alguns, muito natural. Tem alguns comentários negativos, né? Comentários assim, algumas coisas no inbox que não é legal. Tem algumas pessoas que não interpretam muito bem algumas coisas e às vezes quer chavecar. Mas é tão mínimo, a maioria respeita. São milhares e milhares de comentários positivos, então não incomoda a gente. Você acha que falta um pouco de privacidade ainda, não? Não, eu acho que não. Eu fiquei muito à vontade. Não, a gente ficou muito à vontade. Fala um pouco para ela como que era aquele teu histórico com a internet. Ela não tinha Instagram, não gostava de Facebook. Sabe aquela pessoa que só fica olhando as pessoas, de vez em quando vai lá e curte alguma coisa dos parentes, não postava absolutamente nada, não compartilhava nada, eu detestava. Então foi uma surpresa. Na verdade, eu falo que foi o Jal que me descobriu, entendeu? Porque o empreendedor aqui é ele. Né? Então, mas a parte criativa deve ser você, então, cara, não? poucas coisas, né? Porque sem ele não vai. Então é a junção. Só que sem ele não teria o conteúdo e muito menos isso viraria um empreendimento. A gente está falando sobre o canal que vocês criaram, um canal de extremo sucesso. Eu gostaria de entender um pouquinho mais, se é que vocês lembram, tem um vídeo que vocês postaram que marcou muito. Qual foi o vídeo que mais te marcou, Andréia? Foi um vídeo, o Jal resolveu fazer uma enquete, umas perguntinhas, perguntando sobre como seu parceiro te trata, o que seu parceiro faz que você não gosta. E aí as respostas foram assustadoras. Você lembra? Algumas eram, assim, agressões verbais mesmo. Me chama de louca, que eu não presto. Não faço nada certo. E aí a gente resolveu falar um pouquinho sobre relacionamento abusivo, a gente resolveu fazer um vídeo, porque o Jal tinha essa experiência na família dele e eu também. Então, como a gente fala do que a gente já viveu, a gente fala, vamos falar sobre isso. Eu vi a minha mãe apanhar do meu pai. E aí isso, até um outro dia, me trazia dificuldades. Então, essas coisas de relacionamento abusivo, de falas agressivas, e de tapa e de bater, realmente faz um estrago para outras relações e para outra geração. E pra gente não foi diferente, né? Você passou por isso, eu passei por isso. E quando a gente abriu esse assunto, foi um assunto que, assim, a galera falava, eu tinha que ouvir isso, eu precisava ouvir isso. Né? Porque a gente foi desvendando ali, falando de algumas coisas que não era legal para as pessoas ficarem ouvindo, que um relacionamento desse não vale a pena.
aí a gente não abordou assim, relacionamento abusivo. A gente falou, poxa, se o marido te ofende, sua esposa te xinga, porque a gente percebeu que os homens também sofrem um pouco disso. Sim, às vezes só se coloca a mulher como vítima, né? Mas não acontece. A gente percebeu só que com não, mulheres. que às vezes um parceiro destrói a autoestima do outro. E aí a gente foi falando, olha, fala isso com você, te proíbe disso, você está sempre errada. Então a gente foi falando um pouquinho do que não é necessariamente bater, isso é um extremo, mas a gente foi mostrando e as pessoas, quando responderam, quando foram conversando com a gente através do vídeo, foram vendo, gente, eu estou vivendo isso, como é que eu faço para sair disso? Não, isso não é normal, porque as pessoas vão achando que aquilo tudo é normal, que tem que aceitar aquilo na relação. E aí, de repente, toma aquele susto, e agora? O que é que eu faço? Fora os casos mais graves que a gente também recebeu, que a gente falou, olha, procura ajuda urgente próxima a você, na sua família. Na sua igreja, né? E tem uma parada interessante, quando a gente está fazendo os stories, as outras pessoas começam a seguir. Um stories hoje lá tem 20 mil visualizações, fica por 24 horas. E a gente percebe que as pessoas vão acompanhando isso, e as pessoas vão no nosso direct, cara, não acredito que as pessoas estão passando por isso. Outras pessoas que não passam se sensibilizam com a situação, falam, cara, isso existe, velho. Vocês isso têm que fazer alguma demais. coisa para ajudar essa pessoa. Então, assim, não é só a pessoa que responde a enquete. Quem lê aquela resposta, vem conversar com a Também gente, vem dar uma palavra. dinâmica. A cada 3 segundos, uma mulher apanha no Brasil. A gente conta até 3 e uma mulher apanhou no Brasil. Isso não dá para admitir. Então a gente fez um vídeo muito legal, acho que foi um dos vídeos mais importantes que a gente fez. Foi. E ajudou muita gente. Ok. Já, André, muito obrigada pela participação de vocês. Sucesso aí nesse canal que tem ajudado muita gente. Obrigado Obrigada. pela oportunidade e pelo carinho, né? Isso mesmo. Ok, o ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.